o seguinte: adorarei ao Rei do Universo, a Ele entrego toda a adoração. Diante do seu trono, numa multidão, declaro meu amor numa canção. Adorarei ao Rei do Universo, e com júbilos proclamo seu amor. Com gestos, com palavras de toda a minha alma, declaro meu amor a ti, Senhor. Junto a ti, caminhar mãos dadas nos jardins, estradas douradas, e assim sentir com amor eterno, me alegrar e ver tua face me olhar, e ver tua imagem te exaltar, sentir esse amor infinito, mais bonita meu quanto vale a pena te adorar, e voando ao teu encontro, e contigo me abraçar. Adorarei ao Rei do Universo, adorarei ao Rei do Universo, adorarei ao Rei do Universo. O Senhor, vamos e nós te exaltamos, Pai, por essa esperança. E essa esperança que nos move, igreja. E essa esperança que nos motiva a prosseguirmos na jornada dessa vida. A esperança de naquilo que estamos diante do nosso Deus. A esperança de dizermos, enfim, naquele dia: esse é o Deus que aguardávamos. E exultaremos e nos alegraremos em sua salvação. Que isso acontecia. Adorarei ao Rei do Universo, e com júbilos proclamo seu amor. E com gestos, com palavras de toda a minha alma, declaro meu amor a ti, Senhor. Junto a ti, caminhar em mãos dadas nos jardins, estradas douradas, e assim sentir com amor um eterno, me alegrar e ver tua face me olhar, e ver tua imagem te exaltar, sentir esse amor infinito, mais bonito meu quanto vale a pena te adorar, e voando ao teu encontro, e contigo me abraçar. Adorarei ao Rei do Universo, adorarei ao Rei do Universo, adorarei ao Rei do Universo. Quem crê nessa promessa diz amém. Amém. Que Deus seja louvado. Queridos, é isso aí que nos motiva, né? E se não fosse essa esperança, como diz o apóstolo Paulo, seríamos os mais infelizes dos homens. Sabe, o povo de Israel, ao apresentar as suas ofertas diante do altar de Deus, o povo de Israel lá do Antigo Testamento, especificamente lá no deserto, eles apresentavam as suas ofertas diante do altar, e pela fé aquele povo viajava há séculos distante,
para refletir, para meditar na verdadeira oferta que tiraria o pecado deles, Cristo Jesus. Seria bom se seguíssemos o bom exemplo de Israel, se parássemos mais para refletir no sacrifício de Cristo. E a serva do Senhor deixou dizer que nos faria bem, seria benéfico para nós tirarmos um tempo para refletir Cristo na cruz. E olha que nós temos muito mais vantagem que Israel lá no passado, porque a oferta já foi aceita por Deus. Eu vou cantar nessa oferta, eu vou cantar dessa graça que nos tornou libertos. A música própria, o Espírito fala. De todas as histórias que eu já ouvi, aqui me surpreendeu. De um rei que deixa o seu trono de ouro lá no céu, só por me amar, servo se fez. O verbo se fez carne e veio habitar entre nós, Filho de Deus. Ocultou a sua glória para me resgatar, o sacrifício se fez. Quero viver por tua graça, quero anunciar esse amor. Graça real, presente de Deus, mesmo sendo quem sou, me salvou. Graça real, revelada na cruz, hoje livre sou. Graça real, me trouxe o perdão, a esperança do meu coração. Graça real, que mudou o meu ser, me fez renascer. Nós te louvamos, Pai, pelo verbo que se fez carne, o verbo que habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade. Foi essa graça que nos alcançou, foi essa graça que nos proporcionou nessa linda manhã. Portanto, exalta o nome dele. De todas as histórias que eu já ouvi, aqui me surpreendeu. De um rei que deixa o seu trono de ouro lá no céu, só por me amar, servo se fez. O verbo se fez carne e veio habitar entre nós, Filho de Deus. Ocultou a sua glória para me resgatar, o sacrifício se fez. Quero viver com tua graça, quero viver com tua graça, quero anunciar esse amor. Graça real, presente de Deus, mesmo sendo quem sou, me salvou. Graça real, revelada na cruz, hoje livre sou. Graça real, me trouxe o perdão, a esperança do meu coração. Graça real, que mudou o meu ser, me fez renascer.
Hoje resido na cidade de Quixadá, pois eu casei com uma cearense, é um coração dividido entre Rio Grande do Norte e Ceará. Estamos por aqui, eu não sei até quando. Costumo dizer para as igrejas do Novo Passo, estou em Quixadá hoje, não sei amanhã, né? Sou peregrino, de cidade em cidade, pregando o Evangelho, igual Abraão está, né? Somos peregrinos, vivemos de cidade em cidade até um dia chegarmos, enfim, à cidade de Canaã. Esse é o nosso alvo, né? E logo mais à noite, às 18 horas, estaremos ali na cidade de Quiocá, onde na oportunidade louvaremos o Eterno e também terei a oportunidade de contar da minha história de vida. Essa manhã eu não vou contar do meu testemunho, será à tarde, tá bom? À tarde da noite. Eu quero partir do pão da vida com vocês. Abra sua Bíblia, no livro do Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. O versinho eu digo. Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, encontrou, diga amém. 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 Mais uma vez, fechemos os nossos olhos para pedirmos a direção divina sobre a leitura da sua palavra. Olhe comigo então. Querido Deus, nós te exaltamos, Pai, por esse momento tão lindo do qual o Senhor nos trouxe. Nesse momento queremos te ouvir mais uma vez através da tua palavra. Nós entendemos que é um livro sagrado. Somos seres humanos, pecadores, limitados, e em nós mesmos não existe sabedoria para compreender esse livro que é assim. Ilumina nossas mentes, Senhor, nos ajuda a compreender as tuas verdades e colocarmos em prática em nosso livro. Que seja para a edificação da tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Existe um conceito teológico chamado mensagem presente. Você já ouviu falar nessa frase, nesse conceito, na verdade. Mensagem presente. A mensagem presente que Deus usou para o casal do jardim Adão e Eva em seus dias foi a seguinte: não toqueis no fruto proibido. Você conhece muito bem a história. Vai lá comigo. Não toqueis no fruto proibido. Infelizmente eles tocaram.
além de tocar, eles comeram. E é por isso que nós vivemos essa desgraça chamada pecado. O conceito teológico, mensagem presente, para Noé e sua família em seus dias era o seguinte: entrem no barco, na arca, pois eu irei destruir a terra com um dilúvio. A mensagem presente para Ló e sua família nos dias de Sodoma e Gomorra foi a seguinte: saiam da cidade imediatamente, pois eu irei destruir a terra com fogo e enxofre. Irmãos, qual a mensagem presente de Deus para nós, os atuais? Apocalipse 3, versículo 18. Apocalipse 3, verso 18, está escrito: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não sejas manifesta a vergonha da sua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Apenas esse verso para nós meditarmos. Poderíamos ler alguns versos anteriores e versos posteriores a esse, pois aqui envolve todo um contexto de uma mensagem que foi dirigida a uma igreja por nome de Laodiceia. Você conhece muito bem os relatos bíblicos, especificamente as profecias. Você sabe que essas cartas foram escritas pelo apóstolo João em um período em que ele se encontrava na ilha de Patmos, por causa do Evangelho. 7 cartas foram escritas a igrejas específicas, e a igreja de Laodiceia é uma dessas igrejas. Igrejas essas que faziam parte da Ásia Menor. Igrejas essas que representariam fases do cristianismo, da igreja de Deus aqui na terra. E a igreja de Laodiceia representa a fase da última igreja. E essa igreja somos nós. Essa igreja somos nós. E segundo a profecia, segundo a carta, essa igreja nem é fria e nem é quente. Essa igreja, ela é morna. O interessante, irmãos, é que quando você lê as demais cartas que foram direcionadas às 6 igrejas anteriores a essa, sempre há elogios, há repreensão, mas também há elogios da parte de Deus para com essas igrejas. Com a igreja de Laodiceia é diferente. Não há elogio, é só disciplina, é só repreensão da parte de Deus. Isso quer dizer que a situação que essa igreja vive, a fase que ela vive, não é uma fase agradável aos olhos de Deus. Não é uma fase boa, infelizmente. Mas como dizia o nosso querido irmão, se ele repreende, é porque ele ama. E o pai repreende porque ele ama o filho. E Deus sabe a situação que eu vivo, a situação que você vive também como igreja. E o conselho dele é que compremos ouro refinado pelo fogo. E o que significa ouro refinado pelo fogo? Nós entendemos que esse ouro refinado pelo fogo representa a fé e o amor. Outra vez Jesus falou aos discípulos: porventura, quando o Filho do Homem vier outra vez a essa terra, encontrará fé? Lembra essas palavras do Mestre? Queridos,
Sem fé é impossível agradar a Deus. E se existe um período que precisamos manifestar fé nele, esse tempo se chama hoje, até pregamos, até falamos para as pessoas sobre fé. E quando encontramos pessoas diante de um contexto delicado, de uma prova, muitas vezes dizemos assim: tenha fé, acredite. Mas quando muitas vezes nos encontramos no lugar daquela pessoa, nós não manifestamos aquela fé que muitas vezes pregamos para os outros. Nos últimos anos, muitas coisas aconteceram em nosso meio, especificamente no ano de 2020, no ano de 2021, os anos da pandemia, né? E as trevas se alastraram de tal maneira sobre a face dessa terra, e juntamente com as nuvens negras veio o medo, a incerteza, as dúvidas. Tudo isso bateu no coração de muitos. Muita gente, por não conseguir enxergar a luz em meio às trevas que assolaram o mundo, muita gente desanimou, muita gente abandonou a igreja. Muitos seguiram a irmã, arrisca aquilo que a mídia pregou: fica em casa, fica em casa, fica em casa. E ficaram em casa mesmo. Até hoje se encontram em casa, nunca mais voltaram para a casa do pai. Muitos se comportaram dessa maneira porque não estavam alicerçados na rocha que é Jesus, não tinham de fato a fé que pregavam para aqueles que se encontravam em apuros. Pregavam dessa fé, porém não viviam essa fé. No momento em que se encontravam no lugar daqueles que eram provados, vacilaram na fé e abandonaram a casa do Pai. Outra vez, eu visitava alguém lá na comunidade de Serra Pelada, no estado do Pará, e eu creio que você já ouviu falar em Serra Pelada. Nos anos 80, muita gente migrou em busca de ouro para aquela região. Eu fui lá, não em busca de ouro, literalmente falando, até visitei os locais onde eles extraíam ouro, não encontrei pedra nenhuma. Mas dizem que existe muito ouro. Aqui tem um homem que viveu lá e trouxe ouro. Tem muito ouro aqui. Mas eu fui em busca de outras pedras preciosas, valiosas para Jesus. E ali encontrava uma dessas pedras preciosas chamada Benedita, irmã Benedita. E ela estava lá na sua casinha, humilde, simples, me aguardando para aquele momento da visita. A irmã Benedita tem mais de 80 anos de idade. E ela foi diagnosticada com câncer no fígado, um câncer terminal. Ao receber o diagnóstico da sua médica, a irmã Benedita se comportou assim de uma forma impressionante, pois ela começava a louvar diante da sua médica, diante daquela notícia cruel, e ela dizia assim para Deus: toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens, toma o meu coração e tudo que ele tem, renova, Senhor, meu bem, derrama em mim teu amor, quero para sempre servir-te por onde for. A sua médica começava a enxugar as lágrimas naquele momento que a ouvia cantando. E aquela médica dizia: em todos esses anos de profissão, eu ainda não tinha visto algo desse tipo. Como é que alguém diante da morte canta? Quando eu estava lá visitando a irmã Benedita, chegava aquele momento da oração e eu perguntava assim para ela: irmã Benedita, qual é o pedido que a senhora deseja que eu faça pela senhora para Deus? Ela dizia assim para mim: filho, não precisa pedir a Deus a cura por mim. Você vai orar sim, mas você vai pedir a Deus o seguinte: Pai, que seja feita a tua vontade
na vida da irmã Benedita. Uau! Eu pensei que eu tinha fé. Eu aprendi com aquela senhora, irmãos, que fé vai além daquilo que nós imaginamos ser. Nós temos até na nossa mente versos como aquele que está em Hebreus 11, verso 1, que diz: a fé é a certeza das coisas que se esperam. Mas nós não esperamos. Muitas vezes não temos paciência. Muitas vezes nós queremos resolver sozinhos. Quando os problemas surgem em nossas vidas, queremos resolver com a nossa própria força. E quando nós agimos dessa maneira, nós tomamos a glória que é de Deus. A irmã Benedita, ela vive esse verso na prática, pois ela tem esperado no Senhor. O verso continua dizendo: a fé é a convicção de fatos que não se veem. No final ela me disse: filho, se for para morrer hoje, eu estou preparada para morrer. Eu quero morrer aqui deitadinha na minha cama, louvando o nome dele. Pois eu tenho certeza, eu tenho a plena convicção que naquele dia eu irei me levantar novamente para receber a minha coroa. Louvado e exaltado seja Deus. Amém, Senhor. Pela vida da irmã Benedita. Já passou-se mais de 2 anos que eu a vi. E ela ainda está vivinha. Está viva. Irmãos, isso é fé. E nós precisamos manifestar esse tipo de fé, principalmente nos dias de hoje. E como nós estudávamos na lição da escola sabatina, o diabo tem se manifestado de uma forma cruel. Ele tem usado homens ímpios, homens não tementes a Deus, para distorcer a sua palavra, para lançar por terra as verdades divinas. E nós precisamos manifestar fé em Deus, para não sermos levados por vento de doutrinas, para não sermos enganados pelo diabo, para que nos momentos de provas, pois entendamos que as pandemias, elas não cessaram, muitas pandemias ainda virão, e diante do que vem pela frente, nós precisamos ter a mesma fé da irmã Benedita, para louvarmos o nome dele, mesmo diante das adversidades. Amor, nós precisamos ter esse amor para transmitir para as pessoas. Outra vez Jesus falou que o amor de muitos nos últimos dias iria esfriar. E a gente tem visto isso até dentro da igreja, infelizmente. Muitos de nós às vezes agimos com indiferença para com aquele necessitado, para com aquele que não tem. Outro dia chegava um vídeo de uma querida irmã lá no estado do Pará. E esse vídeo mostrava toda a sua casa sendo destruída pelo fogo. Aquelas casas de madeira que eles usam muito lá naquela região. Ela saiu do trabalho, mas a esposa e as suas filhas ficaram em casa, de repente houve um curto lá da energia, a sua casa queimou todinho. E eles me mandaram aquele vídeo e aquilo doía na minha alma. Eles perderam tudo materialmente falando. Graças a Deus deu tempo para as crianças saírem dentro de casa. Mas diante de um contexto desse, irmãos, como igreja, o que fazer? Será que devemos apenas orar? Não. O que a igreja primitiva fazia naqueles dias? Doava seus bens. Repartiam, eles dividiam aqueles que tinham com os necessitados, aqueles que não tinham. E se de repente você tem alguma conta bancária, aquele dinheiro você está guardando para a reforma da sua casa, para a compra do seu carro, e aí, o que vai falar mais alto diante de um contexto como esse? O correto
seria ajudar, né? O correto é ajudar. O correto é chegar junto diante de uma situação como essa. O verso continua dizendo que nós devemos adquirir vestiduras brancas para nos vestirmos, a fim de que não seja manifesta a nossa nudez. E quando a gente lê versos como esse, relatos como esse, vem à nossa mente Adão e Eva lá no jardim. Vocês lembram, né, do episódio? Eles caíram em pecado, e aquela glória que os vestia não existia mais. E agora, para tentar reparar a brecha que eles fizeram, dizem os livros inspirados que eles puseram folhas de figos para fazer vestiduras, né? E aquilo ali representa a justiça do homem, que não vale nada diante de Deus, que é comparado com um trapo de imundícia, segundo Isaías. E muitas vezes nós ainda nos comportamos como Adão e Eva. Muitas vezes queremos ir a Deus com a nossa própria justiça, com as nossas próprias vestimentas. Mas Jesus nos disse que nós devemos comprar vestiduras brancas, representação da justiça de Cristo, do Cordeiro que foi morto. Somente a sua justiça nos dará o privilégio de nos apresentar diante do Pai. Somente a justiça de Deus. Colírio para ungires os olhos. E o colírio representa discernimento espiritual. O colírio representa o Espírito Santo de Deus. Eis a nossa maior necessidade para o tempo em que vivemos. O Espírito Santo. Pois é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que muitas vezes fala por trás de nós, como diz Isaías capítulo 30, versículo 21. Quando desviares para a direita ou para a esquerda, por trás de ti ouvirás uma voz dizendo: este é o caminho, andai por ele. É esse ser maravilhoso que ainda age, que ainda se manifesta em nosso meio, igreja, no objetivo de nos trazer de volta para o Pai. No verso 19 ele diz assim: eu repreendo e disciplino a quantos amo, se pois zeloso e arrepende-te. Esse é o desejo de Deus, é que nos arrependamos dos nossos pecados. Queridos, existe uma frase de um famoso filósofo espanhol chamado Jorge Santayana. Eu gosto muito de sua frase. E ele diz: entre o ventre materno e o túmulo, resta-nos viver intensamente o intervalo. Que frase incrível! Que frase incrível! Trazendo para o contexto bíblico, irmãos, esse intervalo citado nessa frase desse filósofo, segundo a Bíblia, representa tempo de graça, um tempo que Deus concede para nós organizarmos a nossa vida, um tempo que Deus concede para mim e para você colocarmos a nossa vida em ordem, deixarmos a frieza, ou melhor, a morbidão, e sermos uma igreja mais vibrante, comprometida, cheia de amor, cheia do Espírito de Deus. Esse é o desejo do Pai, para que as outras pessoas lá fora, ao olharem para nós, possam dizer: de fato esse povo é sábio, esse povo é diferente, esse é o maior desejo de Deus.
pessoas glorifiquem o nome dele através das nossas vidas. E você sabia que é a única vez, é a única forma do ímpio glorificar a Deus? É quando ele olha para você e vê em você a imagem de Deus. Você. Aí eles dizem: esse homem, essa mulher é diferente. Essa mulher é de Deus. Através daquilo que você transmite lá fora, até os ímpios glorificam a Deus. Através de você. Queridos, de fato, entre o ventre da mãe e o túmulo é um intervalo. E dentro desse intervalo, nós precisamos fazer as escolhas certas. Pois disso dependerá o nosso futuro, seja ele eterno, com Jesus ou não. Há uns 3 meses atrás, eu visitava alguém aqui no estado do Ceará. A minha esposa me convidava para visitar um homem, um advogado, bem conceituado aqui no estado. Inclusive, esse homem foi considerado o segundo melhor criminalista do estado do Ceará. Um homem cheio de sonhos e projetos, um homem ambicioso, e conquistou muitas coisas. Construiu muitas casas, inclusive lá na cidade que ele morou durante os últimos anos, ele construiu uma pousada enorme. Aquele homem, como outros, foi escolhido por Deus para um fim, para um projeto de vida aqui no mundo. Só que o diabo, infelizmente, traçou outros planos para ele, outros caminhos. O diabo trilhou para ele, e ele enveredou por esses caminhos e esbanjou de tudo aquilo de bom que Deus lhe concedeu, inclusive da sua saúde. Chegou um certo momento que aquele homem adquiriu um câncer. Câncer esse que ele mesmo preparou, que ele mesmo criou, devido ao estilo de vida que ele levava. E eu visitava, irmãos, ali no hotel onde ele o hotel que ele construiu, tudo abandonado. Ele não tinha mais esposa, ele não teve filhos com ela. Pela graça de Deus, ele caiu nas mãos de alguém que teve compaixão dele. Uma mulher que eu creio que ele nunca imaginou cuidar dele. Aquela mulher estava cuidando dele. Ali naquele local que era a recepção do hotel, eles fizeram uma espécie de quarto. Ali tinha uma cama, ele estava deitadinho lá, e aquela mulher cuidava dele. Eu tenho umas fotos dele, muito famoso, bonito. Só que quando eu visitei, ele estava só o caquinho de cima de uma cama. Se muito ele tivesse, era 30 quilos. Um homem que tinha 85, 90 quilos. Estava lá só o caquinho de cima de uma cama. E diante daquele contexto, irmãos, eu comecei a pregar para mim.
E ele estava com os olhos fechados, a mulher dizia que ele estava dormindo, mas a respiração dele já era tão pouquinha, e eu vi que ele não estava bem. E eu não poderia dispersar aquela oportunidade. Eu comecei a pregar para ele, segurava na mão dele, falava no ouvido dele, eu dizia: Deus é contigo. Mesmo diante desse vale da sombra que você enfrenta, Deus segura bem firme nas suas mãos. Portanto, não temas. Coloque a sua vida nas mãos de Deus. Se entregue a Jesus. Eu pedia para que Deus traduzisse aquilo que saiu dos seus lábios. E eu comecei a louvar no ouvido dele. Eu me lembro que teve um momento que caiu uma lágrima no canto do olho. Irmãos, ali eu orei com aquele homem. Saiu. No outro dia me chegava a notícia: o doutor Aldenor Xavier faleceu. E Deus me enviou na hora certa, no momento certo, para falar da sua graça para aquele. Irmãos, aquele homem representa muitos de nós que recebemos de Deus dádivas divinas, dons especiais, vigor físico, intelectual, mas muitas vezes nós desperdiçamos dessa oportunidade, desse tempo que nos é concedido. Não abraçamos as chances que Deus nos dá. Infelizmente, nós seres humanos somos tendentes a desperdiçar oportunidades. Muitos de nós só valorizamos, na verdade todos nós, não é muitos, não é todos nós, isso é do ser humano, todos nós só valorizamos quando nós perdemos. Quando nós perdemos, aí nós vamos chorar o leite derramado, né? Como diz o ditado. Ah, se eu pudesse voltar atrás. Ah, se eu pudesse fazer novamente, ter novamente aquela oportunidade, eu faria diferente. Queridos, aquele homem é uma representação minha e sua. Eu não sei se teria a oportunidade de abraçá-lo na eternidade. Eu imagino que alguma coisa ficou em seu coração. A outra parte é com Deus. Ele tem ajuda. Eu tenho a esperança de me encontrar aquele homem que visitei a igreja. Nós temos a oportunidade de fazer diferente. Hoje nosso coração ainda pulsa. Nós não nos encontramos prostrados fisicamente falando. Espiritualmente, talvez sim. Talvez nos encontramos prostrados espiritualmente. A própria palavra mostrou a nossa condição como igreja. Se você reconhece que se encontra nesse estágio espiritual, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça o conselho do seu Pai Celestial. Vou cantar mais um louvor. E essa música é uma música que Deus me deu há alguns anos atrás. Eu tive a oportunidade de lançá-la há 2 meses. E essa música é muito especial para mim. Pois essa música nada mais é do que uma advertência de Deus para nós, como igreja. Eu diria que é o último apelo de Deus, essa música. A música toca aqui.
testemunha verdadeira e fiel. Conheço tuas obras, sei quem tu és, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, do que ser teu, daquilo que ouvi pra me glorificar. Volte ao Senhor, Ele se ofereceu, se reveste da justiça que há em mim. A hora chegou, o dia de Deus. Desperta a igreja, teu juízo começou. Ouve a minha voz e clama por ti. Repressa-se, arrepende ao perdão. A hora chegou, o dia de Deus. Desperta a igreja, teu juízo começou. Ouve a minha voz e clama por ti. Repressa-se, arrepende, busque a paz em mim. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz. Lembra-te, pois, do que recebeu, daquilo que ouvi pra me glorificar. Volte ao Senhor, Ele se ofereceu, se reveste da justiça que há em mim. A hora chegou, o dia de Deus. Desperta a igreja, teu juízo começou. Ouve a minha voz e clama por ti. Repressa-se, arrepende ao perdão. A hora chegou, o dia de Deus. Desperta a igreja, teu juízo começou. Ouve a minha voz e clama por ti. Repressa-se, arrepende, busca mais ao vencedor, darei um lugar junto ao mar. E essa é a promessa. No livro da vida o seu nome está. Quem tem ouvidos, ouça o Espírito diz. A hora chegou, o dia de Deus. Desperta a igreja, teu juízo começou. Ouve a minha voz e clama por ti. Repressa-se, arrepende ao perdão. A hora chegou, o dia de Deus. Desperta a igreja, teu juízo começou. Ouve a minha voz e clama por ti. Repressa-se, arrepende, busca paz em mim. A hora chegou. Ouve a minha voz e clama por ti. Desperta-se, arrepende, busca paz em mim. A hora chegou. A hora chegou, igreja. Fique de pé. Louvado seja o nome dele, pelo Espírito Santo, mas o mesmo ainda atua, o mesmo ainda fala aos nossos corações. Enquanto existir esse cavalo, né, irmãos? Amém. Esse cavalo poderá acabar para nós a qualquer momento. Feche os seus olhos e olhos. Querido Pai Celestial, a Ti toda a honra e toda a glória. Tu és maravilhoso. Tu és magnífico. Como nós conversávamos, Pai, a nossa mente humana é incapaz de compreender o tamanho desse amor. Pois quando nós olhamos para os nossos corações,
quando o examinamos, Pai, não enxergamos nada de nós. De fato, a nossa justiça é trapo de imundícia. E nós entendemos que não tem como nos aproximarmos de Ti, a não ser pela justiça, pelos méritos de Cristo Jesus. E nós entendemos, Pai, que precisamos de fato comprarmos colírio para ungir os nossos olhos, vestiduras brancas para nos vestirmos. Precisamos também desse ouro precioso refinado pelo fogo, representação da fé, irmão. Precisamos produzir todos esses frutos, para que assim, Pai, possamos refletir o Teu caráter por onde passamos. Ajude-nos, Senhor, a nos converter de fato a Ti. Ajude-nos a aborrecer aquilo que é mal. Ensina-nos a amar a Tua justiça. Prepara-nos para a eternidade. Nós choramos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. E for para o cálice e ler lá em casa.